Hoje eu vou contar uma história e eu acho que resume meio que tudo que eu quero falar. Eu tenho um amigo, pô, ele é um cara muito empático, muito legal mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa que você quer ter perto? Te recebe em casa, faz tudo por você. Velho, fica aqui, se aproxima, pode ficar, se quiser dormir, se quiser comer. Fica aí, tá ligado? Aproveita, a casa é sua. Só que isso traz problemas a depender da visita. Por quê? Às vezes ele precisa dormir. Tipo, tem um horário, tem uma aula no outro dia, ou ele precisa cozinhar, precisa fazer alguma coisa, e por a visita estar lá, ele abre mão das coisas dele pra tá dando bem-estar à pessoa. E tipo assim, mesmo que ele perceba isso, que ele note isso, e incomode ele ainda assim não chega ao ponto de falar, tipo assim, velho, me dá um espaço aqui que eu preciso desse tempo, eu preciso dormir, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí que tá, cara. Aconteceu esse episódio com ele, tipo, foi uma galera na casa dele, e deixou roupa suja, prato sujo, uma meleca deixaram a casa dele. E tipo, ele não falou nada. Só que aí a gente tava conversando sobre isso, né? Aí ele falando, não, pô, mas se tivessem quebrado alguma coisa, se tivesse feito isso a mais, eu teria feito alguma coisa. E eu fiquei pensando nisso, mesmo que tivesse atingido o limiar de incômodo dele, não chegou a esse limiar de ação necessário para ele fazer alguma coisa. E quantas vezes é melhor que aconteça o pior na nossa vida? Tipo, seria muito melhor pra ele que se tivesse quebrado tudo, se tivesse sujado tudo, rasgado as roupas dele, queimado a casa. Porque aí ele falaria alguma coisa, aí ele faria, tipo, o que ele realmente queria fazer. Porque essas pequenas ações, tipo, chegavam ao incômodo, mas não chegava ao nível de ele fazer alguma coisa. Então, quantas vezes, velho, a gente vê coisas que incomodam, que são pequenas, que estão contra o que a gente acredita, mas que por não terem esse. Não atingir a nossa sensibilidade o suficiente, a gente deixa elas lá. E não é como se tivesse bem com isso tudo, porque não tá. Não tá, porque se tivesse bem a gente não se incomodaria, né? E dá pra expandir isso pra tantas coisas. Vou trazer dois exemplos aqui. Imagina você tá em casa no seu sofá e tem um mofo na parede. Só que é um mofo pequeno, assim. Você olha assim e fala, pô, cara, depois eu acerto isso. Só que se a parede tivesse toda mofada, você, porra, tenho que fazer alguma coisa. Tá ligado? Esses pequenos problemas são piores do que grandes problemas, porque te arrastam no tempo e te deixa preso a essa coisa por muito tempo, porque não atingiu o seu limiar de fazer algo sobre. E aí vamos para situações piores agora. Imagina que você tá na rua, passou aqui um moleque com a mãe, e aí ele cospe na mãe, pô. Xinga a mãe. Isso não vai te incomodar. Xinga e cospe na mãe. Aí já você talvez fale alguma coisa. Se ele xinga, cospe e chuta a mãe. Pô, isso talvez te incomode. A ponto de você fazer alguma coisa. E não vou entrar aqui em méritos de questões sociais, de você deve ou não interferir. Mas o ponto é, você considera isso errado. Isso te incomoda, isso não te faz se sentir bem com o seu ambiente. Por que a gente não faz nada, velho? Tipo, isso não tá legal, cara. Não tá legal. Tem uma frase do Dostoiévski, eu acho que é num livro do Memória do Subsolo. Ele fala: ame ou odeie apenas para não ficar de braços cruzados. Por quê? Porque esse meio termo, esse espaço aqui entre me incomodar e agir, essa dúvida, é uma merda, cara. Você não é nada aqui. Você não tem identidade, você não tem vontade própria, você não tem satisfação. Você só tem esse grande espaço de dúvida, de incerteza e de incômodo, não só com a situação, mas com o que você mesmo acredita. Porque, cara, se eu acredito nisso, mas eu não faço,
traz uma dissonância cognitiva aí. E aqui já há conceitos de psicologia. Porque se eu acredito que o certo é se fazer isso, tem essa crença e eu não faço, ou faço a coisa contrária, e não se engane, ficar em cima do muro é não fazer. Não é nem fazer uma coisa nem outra. Você está justamente já caindo pro lado do não fiz nada. E já que entramos em psicologia, tipo, eu queria ajudar esse meu amigo. Eu queria dar uma solução a ele. E eu caí na minha assim de que nada que eu fizesse ia resolver tanto o problema que é ele notar que é um problema, como isso cair matando nele, como o problema se engrandecer, as pessoas fizerem o pior. Se as pessoas fizessem o pior para ele, a pior situação, o que mais incomodasse, isso com certeza resolveria o problema. Porque aí colocaria ele numa situação de ou ele age de acordo com o que ele acredita, ou ele não age e deixa de acreditar, ou entra em depressão, tá ligado? Tipo, pelo menos coloca uma bifurcação e fala, cara, escolha essa merda ou essa de cá. E ponto. E aí, eu tava escutando hoje, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, outra música do rap, do Hatch, que ele fala assim, só existem dois caminhos, loucura ou hipocrisia. Cara, é exatamente isso. Essa bifurcação é ou você é o louco que faz a sua parada de vez, age de acordo com o que você acredita, ou você é um hipócrita que mesmo acreditando você não faz. Só que essa bifurcação que ele tá falando é antes de chegar à situação máxima. É tipo, você tem que ser o louco antes que isso seja as suas únicas duas opções possíveis. Porque o louco, ele não seria louco se ele estivesse fazendo o normativo. Que é, se eu tenho duas opções e eu escolho a mais racional, isso não é loucura. Agora, se eu tenho a opção de ficar de boa, de aceitar, de não falar nada, de dizer, não, tudo bem, cara, na próxima você arruma a casa. E em vez de fazer tudo isso, eu faço a loucura que é, não, eu não aceito esse seu primeiro passo aqui, que leva a esse caminho, que eu não vou gostar de mim mesmo nesse caminho. E eu digo, não, aqui, no início, no primeiro passo. Eu falo, epa, você não pode pisar aí. As pessoas vão falar, putz, esse cara tá falando isso agora. Já assim de cara, isso é a loucura. Porque entre todas as coisas normativas e que trazem conforto momentâneo, eu tô pensando à frente e dizendo, eu já sei que isso me incomoda. E eu vou fazer a loucura que é não me render a amarras sociais de conforto imediato, de tranquilidade nas relações, e vou dizer, eu não aceito isso. Louco, né? E aí tem outros pontos nisso. Obviamente isso vai te trazer uma solitude a longo prazo. Porque se você tem uma virtude forte, naturalmente pessoas fracas não vão ser aceitas dentro dessa sua maneira de viver, cara. Não tem como. Pensa no caso desse meu amigo. Se ele tem esse critério demarcado, minha casa é minha vida, minha casa é minha vida, e eu quero ela arrumada. Ele não abrindo mão disso, ele vai naturalmente, ir contra pessoas fracas que ou não entendem isso, ou não respeitam isso, ou nem sequer veem a vida a partir de critérios e de virtudes. Isso vai trazer uma solitude, mas é uma solitude em prol do que você acredita. Em prol de ser você mesmo, em prol da sua liberdade, do seu bem-estar, você abrir mão de pessoas fracas. Me parece uma boa balança, tá ligado? Eu não sei pra vocês. Porque às vezes as pessoas fracas nem são indesejadas. Na verdade, elas são até muito desejadas. Pensar fácil, pensar o simples. É muito mais tranquilo, muito menos difícil. E, obviamente, tira muito da zona de conforto fazer tudo isso. Essas decisões não são fáceis, velho. E tem que ser tomadas. Porque a gente tem que aproximar o máximo possível esse incômodo da ação. Isso aqui é o que faz a gente ser nós mesmos e dizer, eu sou esse cara aqui.
essa originalidade sou eu. Essa separação entre incomodar esse espaço de ficar, putz, se eu fizesse aquilo, eu poderia ter feito isso, aquilo, e ruminação, ficar pensando demais é o que traz problemas, velho. Deveria ter feito isso. Isso é o pior inferno na Terra. Você chegar depois e pensar, putz, eu poderia ter feito dessa forma. Ou pior, chegar nos seus 70 anos de idade e falar, putz, essa parte da minha vida aqui poderia ter sido feita dessa forma. E quando já passou esse tempo todo, não tem volta, velho. Não é uma coisa que eu errei e posso aprender mais. Já era. Passou sua vida. Você é essa pessoa, você tomou essas decisões. Então, infelizmente, ou felizmente, isso é uma parada para você decidir hoje. Decidir agora. Fazer o que você acredita. Ser você mesmo. Tem outra frase do Hatch, que é pau no cu de quem não tem coragem de ser transparente. Velho, isso é verdade pra caramba. Eu não sei o processo criativo que ele passou pra chegar nisso tudo. Na real, eu sei o processo, mas eu não sei os fundamentos. Não conheço ele. Mas faz muito sentido, velho. Pra ser você mesmo, você tem que abrir mão de o que os outros acreditam. Ou mesmo, isso às vezes nem é uma coisa consciente. Tipo, essa situação de novo do meu amigo, ninguém tava tendo uma disputa de valores explícita. Mas numa situação do dia a dia, ele só tinha que dizer: não, aqui na minha casa vocês não vão comer o que vocês querem e deixar aí. Ou sujar tudo e deixar aí. Vocês têm esse limite aqui. E pau no cu de quem não tem coragem de ser transparente pra falar o que você quer. De novo, como psicólogo, eu não posso dizer isso. Pau no cu de quem não quer ser transparente. Meu trabalho é ajudar quem ainda não consegue enxergar isso. A força que é não ser você mesmo. Mas, para quem quer chegar em grandeza, para quem quer chegar em grandes produções artísticas, em lugares de privilégio, esse tipo de coisa, infelizmente a vida tem que ser dura, velho. Você tem que abrir mão. Trabalhar com paixão e fúria. Parece que é meio que a regra, né, para chegar nesses lugares. E, vamos lá, para finalizar, tem outra frase do Dostoiévski que é a seguinte. Eu acho que essa é do O Idiota. Todos somos assim. Tudo até um certo limite e todos até certo ponto. Cara, a gente é muito limitadinho, né? E a gente fica preso nessas coisas. Você tem que se libertar um pouco mais, botar um pouco mais de visão crítica dentro disso. Porque o que o Dostoiévski tá falando nisso é, tipo, justamente na vida do idiota. Do, enfim, grande história por trás. Mas a pessoa permissiva que deixa as coisas acontecerem e diz sim, tudo, mas até aqui. Ou, sim, todos, mas só até esse aqui. Não dá pra ser assim, velho. Ou você fala até esse aqui e já não vai ser todos, ou você fala todos pra quem tem coragem. E aí vai ter que ser o seu limite, cara. É sua decisão. Então, isso aí tá mais uma dúvida, mais uma crítica. A mim mesmo, inclusive. Por que, Gabriel? Tudo até um certo ponto e todos até alguém. Na real, tem que ser todas as minhas coisas e todos que eu quero até onde eu tenho coragem de ser.